Hoje de manhã, eu notei diversas pessoas um pouco sonolentas, não é verdade? Então, alguns estavam com os olhos bem pesados, outros estavam ainda bocejando, né? Mas nós começamos um pensamento hoje de manhã. Nós estamos pensando, por que nós precisamos? A gente começou pensando em por que nós precisamos? Por que nós precisamos de Deus, não é? E nós estávamos pensando porque Ele é o nosso Criador. E nós pensamos por um tempo no privilégio desse fato. Nós pensamos que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Inclusive, nós lemos um versículo que diz que os mundos, e nós falamos as galáxias, milhões delas, foram criadas pela palavra do seu poder. Quando Ele foi criar o homem, então, o conselho da Santíssima Trindade, reunidos, nós ouvimos o Senhor Deus falando consigo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nós estávamos então pensando que no primeiro capítulo de Gênesis, nós temos já expressa claramente a Santíssima Trindade, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e quando nós ouvimos então façamos, nós fomos para o primeiro capítulo de João, e nós observamos ali que o Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é eterno, e Ele estava ali quando todas as coisas foram criadas, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então lá está o Senhor Deus, criando, formando todas as coisas. Nós pensamos na situação privilegiada do homem. Ele não foi como as outras coisas criadas pela palavra do seu poder, mas ele foi formado pelas benditas mãos do próprio Deus. Ele nos formou, ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e o homem então foi feito alma vivente. E a gente estava, durante o dia, pensando mais um pouquinho nesse privilégio. O Senhor criou-nos com as suas mãos. Mas se você continua lendo, você vai encontrar expressões que nos chamam a atenção e nos deixam maravilhados no tamanho do nosso Deus e na misericórdia do nosso Deus na preocupação com o ser humano. Porque o texto, além de dizer que o Senhor nos formou com as suas mãos, soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, mais na frente nós encontramos a palavra: plantou Deus um jardim no Éden. Ele não disse
haja árvores, bom, é claro, nós já podemos ver isso, ele dizendo, haja árvores frutíferas que deem frutos e segundo a sua espécie e tal, tudo para alimento do homem. Mas quando ele vai falar do jardim no Éden, o texto diz, e plantou Deus um jardim no Éden. Para quê? Para colocar o homem lá. Aquele que havia sido criado à sua imagem, à sua semelhança, e quando o texto fala disso, não está dizendo que nós nos parecemos ou nos pareçamos fisicamente com Deus. Deus é luz, nele não habita treva nenhuma, não é? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, moral e espiritualmente. Nós temos uma consciência. Deus, ele pode falar aos nossos corações, se revelar a nós. Interessante que quando a gente começa a pensar no fato do cuidado de Deus, vocês se lembram por que é que Abraão se prontificou a sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor Deus haveria de mostrar para ele? Me parece que o escritor aos Hebreus diz que ele se prontificou a fazer isso, a deixar os seus familiares para trás, a deixar os seus bens para trás, a sua terra. E o texto diz, porque ele tinha em vista a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Você percebeu a questão aqui? Bom, eu não sei se temos arquitetos aqui, ou se temos engenheiros aqui. De vez em quando a gente fala em lugares onde tem tanto arquitetos como engenheiros, quem sabe mestres de obras ou técnicos da construção. Bom, eles se assentam em uma escrivaninha, tomam uma prancheta, eles desenham tudo o que vai ser, ele pensa no cálculo das estruturas. O arquiteto, ele pensa nos detalhes da construção e ele entrega aqueles papéis na mão do mestre de obras, do técnico em construções, e ele não coloca a mão na colher de pedreiro, ele não coloca a mão em um martelete ou coisa qualquer, não. Mas depois da obra pronta, ele passa e ele diz, olha, eu que fiz essa obra. Mas o texto que fala de Abraão se dispondo a sair da sua terra, lá diz que Deus é o arquiteto. É aquele que cuidou dos detalhes, dos mínimos detalhes. Mas continua. Ele não é apenas o arquiteto. Lá diz, e o construtor. E Abraão, tendo essa visão, ele não pensou duas vezes em sair e peregrinar para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. Como nós somos privilegiados. O nosso Deus nos criou, nos moldou, nos fez. Plantou um jardim e colocou o homem ali. É claro, havia alguns padrões para lá estar. Olha, você tem liberdade nesse jardim. Apenas há uma exceção. Da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. No dia em que comeres, certamente morrerás. E o homem fez isso. E morreu. Espiritualmente falando, aquele que foi criado um ser eterno, agora tem uma sentença sobre si. Tu és pó, e ao pó te hás de tornar.
um miserável, um devedor muito acima das suas possibilidades de pagamento. Nós observamos na parte da manhã o capítulo 3 de Gênesis e o versículo 15, quando o Senhor, falando com a serpente, ele fala da descendência da serpente e do descendente da mulher, já apontando para o Senhor Jesus. E nós falamos que hoje à noite nós iríamos continuar os nossos pensamentos, porque nós precisamos de Deus. E eu disse que nós iríamos pensar que nós precisamos de Deus, porque Ele é o nosso Redentor. Não vá fazer uma confusão aí, não é? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai é aquele que projetou, é aquele que idealizou a nossa salvação, a nossa redenção. O Filho é aquele que executou a obra, foi até a cruz do Calvário e deu a sua vida em preço de redenção. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo. E sabe, meu querido, é algo tremendo quando nós pensamos na miserabilidade do ser humano e quão rebelde e duro nós somos. Nos emocionamos quando nós olhamos para a cruz de Cristo, não é? Nos emocionamos quando a gente percebe que ali está o puro, o santo, aquele que se fez pecado por nós. Na cruz do Calvário, a vara da justiça divina caiu sobre o Filho amado, o Senhor Jesus. Em todo o seu terror, toda a justiça de Deus caiu sobre ele. Mas sabe de uma coisa? Se aquela promessa que o Senhor havia feito aos seus discípulos, que ele haveria de ir, mas ele enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não houvesse vindo, mesmo que o Senhor tivesse completado a obra de redenção, nós, por causa da nossa rebeldia, não iríamos nos converter. Porque quem faz isso é o Espírito Santo trabalhando em corações. E por isso, meus queridos, se o Espírito Santo falar aos seus corações esta noite, não endureçam os seus corações. Ouça. O Senhor Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor. Vamos para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E nós vamos para o versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados, indignos da glória de Deus. Sem nenhum poder para se redimir, para quitar aquela dívida que foi feita lá na cruz, que foi feita lá no Jardim do Éden. Mas este fato
tremendo, rebelde, era algo evidente, separado. O capítulo 3 e o versículo 9 de Romanos, ele diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Lembra quando nós falamos de autossuficiência e o homem, o ser humano acha que é assim? Se você for ler o capítulo sem parar por onde nós paramos, você vai ver como Deus está mostrando, observando para nós o raio-x exato daquilo que é o ser humano. Nós achamos que somos bonzinhos, não é? Nós achamos que tem pessoas que são bem piores. Mas quando o Senhor nos mostra o raio-x de como Ele nos vê, Ele diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. Olha a palavra. Não há quem faça o bem, nem um só. Porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Mas o Senhor, Deus, Ele se coloca como o nosso Redentor. Salmo 34. Versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confia será condenado. E nenhum dos que nele confiam será condenado. Você já confiou nele? Você já chegou reconhecendo o seu estado de miséria e perdição? Você já concordou com o Senhor Deus que é toda a razão dele? Para que a graça nos alcance, é necessário que assim façamos, chegar diante dele e reconhecer o estado de perdição. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades,
e sara todas as suas enfermidades. É claro, não está aqui falando de enfermidades físicas. Está falando da enfermidade do pecado, da alma, que corrompe, que leva o homem para tormentos e tormentos eternos. Uma vez nós fomos visitar uma senhora lá em Guará, São Paulo. Uma paciente terminal de câncer. Pele e ossos sobre a cama. Ela se converteu depois que já estava com o câncer que não tinha mais volta. Quando fomos convidados a ir até a sua casa, o irmão já começou a explicar o caso daquela mulher. Olha, é uma paciente terminal. Não tem mais volta. E aí sabe como é? Vamos andando para a casa dela e eu vou orando, pedindo ao Senhor, Senhor, me dê palavras. Eu preciso saber o que falar com esta mulher. Ela já salva, havia convertido. Quis passar pelas águas do batismo e agora colocou numa situação tão difícil os irmãos daquela igreja. Porque, ora, toda a família está com maior cuidado com aquela mulher, ela está tão debilitada e agora ela quer descer as águas e passar pelo batismo. Sabe o que aqueles irmãos fizeram? Fizeram... É trempe, aqui por aqui chama trempe também, ó, Adir? Coloca pedras assim e para colocar fogo e colocar uma lata ou alguma coisa em cima para esquentar ou cozinhar. Oi? Fornalha. Mas eram 3 pedras, ou talvez, né? Fornalha. Lá não tinha como esquentar a água no tanque. E então eles pensaram, se a gente batizar essa senhora numa água fria, e porventura acontecer alguma coisa por causa da debilidade física dela, a família vai criar um problema, não é verdade? E então eles fizeram essas fornalhas lá, esquentaram a água, ferveram água para colocar lá no tanque. Sentaram a senhora numa cadeira daquelas ali, e então desceram ela dentro do tanque para batizá-la. O desejo de obedecer ao Senhor. E quando nós chegamos lá, aquela mulher disse, irmão Enoque, quando eu fui ao Senhor para a minha salvação, eu não fui até Ele para que Ele curasse o meu corpo. Não. Há uma enfermidade que está coroando o meu ser. Uma enfermidade que vai me levar para tormentos e tormentos eternos. Eu vim ao Senhor porque eu preciso do perdão dos meus pecados. E aquela mulher disse, irmão Enoque, olhe bem para este corpo aqui na cama. Porque pode ser a última vez que o Senhor vai ver esse corpo como ele está. Porque um dia, o meu corpo será igual ao do meu Senhor. Porque como ele é, eu hei de vê-lo. Isso é uma esperança. Hoje as pessoas leem um versículo desse quando nós acabamos de ler aqui e que fala de enfermidade, eles já começam a apelar e dizer, olha, é uma enfermidade. Sim, o Senhor é capaz de fazer isso. Como é? Como é capaz? Mas há algo muito mais urgente do que a saúde física, porque há muitas pessoas saudáveis fisicamente falando e indo a passos largos para o inferno.
E bem pode ser que a gente está falando com jovens aqui, né? Tão saudáveis, sem nenhum problema de enfermidades, mas longe de Deus e sem salvação, indo para tormentos e tormentos eternos. O Senhor quer curar a enfermidade da sua alma com perdão pleno e completo. Bom, o Senhor, para poder fazer isso, para poder salvar, Ele enviou o seu Filho amado. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A palavra remir, redimir, redenção, quer dizer comprar. No sentido de salvação, quer dizer comprar para jamais vender ou jamais desfazer novamente. Na época da escravidão de homens, haviam os mercados e o ser humano era vendido como qualquer animal. Era para uma ferramenta do seu dono, do seu senhor. Ele ia lá, redimia, ele comprava um homem ou uma mulher para um serviço específico que ele precisava. Ou uma colheita, ou para cozinhar para ele e para sua turma. E quando passava essa colheita ou aquela demanda para a cozinheira, para cozinhar para aqueles que estavam trabalhando, então aqueles pobres seres eram vendidos novamente no mercado para ser de um outro dono. Mas quando nós vemos esta palavra aplicada para salvação, quer dizer comprado, para jamais se perder, para jamais ser colocado como um escravo lá no mercado. Ele veio no devido tempo, enviou o seu filho, nascido de mulher. Lembra do capítulo 15 de Gênesis, capítulo 3? O descendente da mulher. Ele veio. Ele ofereceu-se a si mesmo em preço de redenção. Não havia outro meio. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um ser pecador, ele não tem como se oferecer para pagar a sua dívida, porque ele tem a sua dívida própria, ele mesmo. Ele precisa de alguém para tomar o seu lugar. E o Senhor veio. Ofereceu o seu precioso sangue para redimir o homem pecador. Olha para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas
julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado. Nada neste mundo teria valor para resgate do ser humano. Quando a gente olha para essas... Me perdoe, me faltou o nome. Joias preciosas, ouro, que Pedro coloca aqui, né? Prata, ouro. Isso parece que são coisas que perduram por algum tempo. Mas Pedro está dizendo que não foi assim que nós fomos resgatados. Não com essas coisas, e ele usa a palavra corruptíveis. É coisas que passam. É coisas que se perdem. Perdem o seu valor. Mas ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado. Ele ofereceu o seu sangue para remir, para nos comprar, para nos redimir. Precisamos do Senhor, Deus, porque Ele é o nosso Redentor. Precisamos dele porque Ele é o nosso provedor. Ele é o provedor da nossa vida física. Vamos ver o que o escritor Lucas, não é? Do Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ele é o provedor da nossa vida física. Estamos respirando porque Ele está provendo a nossa vida. O provedor da nossa vida física. Salmo 66. Salmo 66, versículo 8 e 9. Bendizei, povos, ao nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Ele é o provedor da nossa vida física. Ele é o provedor daquilo que sustenta esta vida física. Nós fomos para Atos 17. Nós vamos voltar para o versículo 14. Nós vemos 17 e 28. E agora nós vamos para 14 e 17.
Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração, provendo-nos daquilo que sustenta, que mantém a nossa vida física. Ainda nesse mesmo pensamento, Mateus capítulo 5. Versículo 45. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ele mantém, Ele é o provedor da nossa vida física e daquilo que promove essa vida física, o alimento. Se Ele retiver a sua mão, as lavouras não vão produzir, o alimento não vai chegar à mesa. Ainda que o produtor se esmere em plantar, em cultivar, não vai vir. Nós vamos parar por aqui. Mais coisas poderiam ser ditas para ilustrar a nossa necessidade de Deus. Por que nós precisamos de Deus? Mas por enquanto, bastam essas. Deus é nosso Criador. Deus é nosso Redentor. Deus é nosso provedor. Sim, queridos amigos, jovens, irmãos em Cristo. É por isso que nós precisamos de Deus. Amém. Amém.